Olá, em 2012 a Lei Maria da Penha completou 6 anos. Mas quais os desafios? Quais as conquistas? A violência contra a mulher ainda é cruel, como você vai ver nessa matéria, de um projeto desenvolvido no escritório modelo da Univale, em conjunto com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e com a OCIP Estrela de Isabel. Confira a matéria. A gente se conhece quando era pequeno, daí eu vim morar para Itajaí, a minha prima. A gente começou a namorar depois de uma semana. Daí, depois a gente casou. A gente estava convivendo até agora, estamos 11 anos juntos. Depois agora que eu pedi a separação para ele não aceita de jeito nenhum. Eu tinha que pensar um pouquinho mais na filha dele, né? E a sua filha presenciava cenas de agressão? Presenciava. Uma vez ela presenciou isso. Daí eu tomei um basta, né? Deu pra mim denunciar ele. As mãos inquietas mostram a preocupação e o medo. Nas pernas e nos braços, as marcas de uma brutalidade. Essa mulher saiu de casa com a filha e agora recebe a assistência jurídica orientada por professores e acadêmicos do curso de Direito. É uma parceria entre a universidade, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e a Organização da Sociedade de Interesse Público Estrela de Isabel, que quer encorajar a denúncia, tratar a vítima e também o agressor. A partir dessa denúncia, essa pessoa passa por um tratamento, tanto ela, que é a vítima, como o agressor, para que essa situação de violência seja diagnosticada e extirpada do seio da família. Uma situação que afeta milhares de mulheres no Brasil. Só no escritório modelo de advocacia da Universidade do Vale do Itajaí, a média de 25 casos por mês de vítimas de violência doméstica. A denúncia é uma decisão difícil, mas essas são mulheres que tiveram coragem de denunciar porque cansaram de ser humilhadas. Eu conheci ele através de uma amiga pela internet. Aí eu vi que o caso não era só comigo e que é tudo igual. Eles falam toda a vida a mesma coisa e prometem que amam, pedem perdão. O que eu posso dizer é que, como eu hoje estou aqui sem medo e com coragem, e a gente vê muito, eu tenho conhecimento de mulheres que vivem sofrendo e não conseguem enxergar. Em muitos casos, o que nós percebemos é que a mulher, ela, por medo e até por uma carência financeira, né, porque muitas vezes ela é dependente financeiramente desse agressor, ela se submete a essa situação. Então, muitas mulheres não vêm a público ou não vêm a buscar isso através de um apoio da própria autoridade, né, policial ou de uma autoridade judicial. Para os acadêmicos que participam do projeto, é um aprendizado lidar no dia a dia com casos reais e uma oportunidade também de ajudar a diminuir um dos principais índices de violência do Brasil, a que acontece dentro de casa. O aluno, ele está ali participando também desses atendimentos, da parte processual, ele faz todo esse acompanhamento juntamente com os professores orientadores, de dar a oportunidade ao acadêmico de ver na prática, de ter essa prática jurídica de um atendimento na área civil ou na área criminal. É um aprendizado muito grande, porque a gente às vezes não tem noção do que realmente acontece lá fora da vida. E essas pessoas nos trazem os problemas delas, procuram uma ajuda para nós e nós podemos ajudar de alguma maneira. A gente tenta não mostrar muito, tipo, teórico, assim, advogado. A gente tenta mais ouvir realmente como uma pessoa que quer ajudar, assim. Então elas conversam, depois de um tempo elas se sentem mais à vontade e vão passando. Umas são mais tímidas e não falam muito, outras depende muito da pessoa também. Hoje eu ando segura, porque eu sei que no próprio instante que eu peguei ajuda, eu vou ter. Pois é, aqui no estúdio eu converso com a professora Ana Paula Capistrano e também com o professor Fabiano Odoni, que são professores aqui da Universidade do Vale do Itajaí. Obrigado pela presença de vocês. Professora, recentemente vocês fizeram aí um seminário debatendo sobre a Lei Maria da Penha, né? Houve uma mudança de comportamento das mulheres ou ainda existe esse medo de denunciar o marido por questões de dependência econômica ou por medo mesmo?
Sim, houve uma significativa mudança, né? A gente já percebe que durante esses 6 anos de vigência da lei, não apenas o aspecto jurídico, mas o aspecto comportamental, a gente observa algumas pesquisas que já há um entendimento maior do que significa a lei, as pessoas conhecem essa lei, mas a gente quis organizar esse fórum também, não só para tematizar a questão jurídica, né? É muito importante refletir sobre isso também ao longo dos anos, mas existe um debate na universidade que ainda é um pouco insuficiente, que é pensar as relações de gênero. Então, o primeiro fórum que nós promovemos na semana passada foi o primeiro fórum sobre equidade de gênero e a Lei Maria da Penha. Por quê? Porque a própria lei fala que a violência contra uma mulher é uma violência de gênero. Ela caracteriza isso como uma violência que é cultural e que é histórica. Que, na verdade, se a gente for pensar historicamente, a própria lei surgiu por força dos movimentos sociais, por força das entidades que mobilizam as mulheres, as entidades feministas também. Então, na verdade, se você for acompanhar o histórico do século XX, as várias convenções, as várias conferências estavam chamando a atenção para as questões de gênero. E aí, quando houve a conferência em Belém do Pará, em 94, ela tematizou isso, a violência contra a mulher é todo ato baseado numa conduta de gênero. Então, quando a lei foi criada, em 2006, ela tipificou isso claramente, né? Ou seja, é preciso pensar, sim, que para essa lei ter eficácia, é necessária uma mudança cultural e padrões de comportamentos de homens e mulheres que têm que ser alterados cotidianamente, né? Uhum. Professor, a gente falou ali num número de em torno de 25 atendimentos, né? Esse número já deve ter alterado depois que esse projeto começou a entrar em vigor, né? Como é que está esse projeto lá no escritório modelo da Univale de atendimento às vítimas de violência? Nós temos esse projeto, ele foi iniciado em agosto do ano passado, então nós temos basicamente 1 ano de atuação, né? E ele faz uma média de atendimento de 25 a 30 pessoas, né, vítimas da violência doméstica por mês. Salientar que nem todas essas pessoas que comparecem ao escritório modelo, isso dá seguimento a algum processo ou gera algum processamento judicial. Nós temos hoje acompanhando efetivamente aproximadamente 50 vítimas de violência doméstica, ou seja, são pessoas que foram lá, que solicitaram auxílio do escritório modelo e o auxílio jurídico, complementando o auxílio psicológico que é dado pela Estrela de Isabel, e enfim. E hoje nós temos essas 50 pessoas que são atendidas, que existe um processo judicial que está sendo apurado, se houve, se não houve o crime, enfim. A gente já solicitou inúmeras medidas cautelares, afastamento do lar, de prisão preventiva, que são as medidas de proteção, né, iminentes quando a vítima sofre algum problema de ameaça, violência e tal. Então, o que a gente pode ver é que ainda é um pouco cedo, ou seja, nós não temos ainda uma média muito grande, efetiva, porque ainda precisa ser divulgado esse trabalho para a sociedade. Em Itajaí nós somos hoje uma ilha, né, porque todo local que tem uma universidade que presta esse serviço social, a gente se diferencia porque há a possibilidade de acesso. Então, mesmo sendo poucos atendimentos, ainda é bastante se comparados a outros locais que não existe o fator da universidade presente no social, né? Como é que está o papel do Estado nessa questão? O Estado está preocupado para o surgimento de mais delegacias da mulher, de proteção à mulher? É um avanço? Essa contrapartida do Estado ainda é um pouco deficitária. Nós temos, a lei determina que sejam criadas delegacias específicas para a mulher. Nós podemos contar nos dedos hoje as comarcas no estado que têm delegacias com atendimento específico à mulher, no caso, violência familiar. Então, falta uma contrapartida do Estado nesse sentido. E no momento em que essa contrapartida do Estado é deficiente, automaticamente a população não se sente encorajada, né, de se expor o seu problema e procurar ajuda. Porque se ela não vê o Estado com os braços abertos, oportunizando essa necessidade, esse caminho, esse amparo, ela não vai se expor. Porque ao se expor, ela vai expor toda a sua família. E ao se expor, ela vai quebrar um paradigma, claro que é de violência, mas um paradigma de viver com a sua família. Ela vai ter que sair do lar, é uma série de situações que a professora no seio social pode até explicar melhor do que eu. Mas as consequências são muito grandes. Então os efeitos são muito traumáticos. Ela precisa ter uma certeza de que ela será apoiada nisso. E essa contrapartida tem que ser do Estado. Isso cria uma certa barreira na mulher em denunciar, professora.
a falta de delegacias especializadas, onde delegadas ou policiais mulheres, só mulheres trabalham. Isso cria uma certa barreira? Na verdade precisa haver um entendimento, como eu falo, né, das relações de gênero como um todo, porque muitas vezes nas delegacias as mulheres são vitimadas de novo. Elas sofrem uma violência doméstica, elas vão buscar ajuda do Estado, chega lá, pode pegar um profissional não preparado, não é apenas porque é uma mulher que atende que tudo está resolvido, né? Às vezes a própria mulher reforça estereótipos e preconceitos com as próprias mulheres que chegam falando sobre a violência, né? Que já trazem desse histórico, né? Já trazem. Às vezes elas vêm com certas roupas e já começa a estereotipar pela roupa que ela usa ou pelo comportamento que ela está tendo, enfim. Então, certas mulheres também, pelas questões raciais, também isso denota uma violência e um preconceito muito grande. Então, é necessário que toda a política pública que seja construída em prol, né, da proteção e do encorajamento, como bem falou o professor, tem que ser pensada na questão de igualdade jurídica, mas também na equidade de gênero, de classes, de raças. As mulheres não são iguais, elas não sofrem as mesmas violências, né? Então, entender a aplicação dessa lei para o tipo de violência que ela sofre. Então, quando a gente fala que há uma mudança cultural, por exemplo, tem pesquisas que mostram que as mulheres já estão reconhecendo que a violência psicológica é uma violência doméstica contra ela, que se aplica a Lei Maria da Penha. Muitas entendem que não, ele só fez uma ameaça, ele só brincou com a questão das piadinhas, ele apenas me inferioriza, mas ele não faz sempre isso. Na universidade é muito presente isso, quando a gente vê que alguns maridos pagam as faculdades e suas esposas, e se elas recebem notas baixas, elas vêm falar com os professores, a gente recebe casos assim, de, professora, dá um jeitinho, por favor, porque ele vê meu histórico, ele me cobra, ele me ameaça, ele me xinga. Nossa. Isso é violência psicológica, uma ameaça, né? Então tem que partir na abundância do reconhecimento, em primeiro lugar. Eu reconheço que isso é uma violência. Se eu reconheci que isso é minha violência, então eu vou buscar um amparo legal. Eu vou ir atrás, né, daquilo que me coloca como um indivíduo que está buscando um amparo social. Então é necessário sim que haja formação na área do gênero para as pessoas que atuam nas delegacias, para os policiais também é muito importante, porque senão a mulher sai de um ciclo de violência doméstica e entra num outro ciclo de violência pelo aparato estatal, jurídico, enfim, pelo despreparo muitas vezes do profissional. Então é necessário sim a gente pensar as questões de gênero, porque elas tendem a naturalizar a violência. Se a gente não perceber isso, a gente acha que a violência é um problema de ordem natural, que sempre foi assim, que sempre vai ser, que a mulher ela é inferior mesmo ao homem, que ela realmente está numa condição de vítima. Então não é isso, né? Ou seja, a gente não tem que tratar as pessoas... Ela está numa situação vulnerável, ela foi violentada, mas ela não é vítima o tempo todo, ela não pode ser pensada como vítima o tempo todo, ela é uma cidadã indo atrás dos seus direitos, né? Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar a conversar com a professora Ana Cláudia Capistrano e com o professor Fabiano Oldoni sobre violência contra a mulher. Um instante só. Olá, já estamos no segundo bloco do painel Univale. O nosso assunto hoje é violência contra a mulher. Eu converso aqui no estúdio com a professora Ana Paula Capistrano e com o professor Fabiano Oldoni, professores da Univale, um pouco sobre essa violência contra a mulher e sobre a aplicação da Lei Maria da Penha. Professor, o que é a Lei Maria da Penha, que está fazendo 6 anos agora em 2012, ela prevê de punição para o homem que comete a violência contra a mulher? Quais são as principais punições para esse homem? Bom, nós temos as medidas cautelares de proteção à vítima e medidas cautelares de repressão ao agressor. São medidas diferenciadas, né? A partir do momento em que o judiciário toma conhecimento de um fato que se caracterize como violência doméstica, que pode ser de qualquer espécie, né, dentre as 5 formas de violências previstas ali na lei, o judiciário poderá então, determinar que esse agressor, dentre várias medidas, possa, por exemplo, se afastar do lar, possa ficar proibido de ter acesso até a vítima por uma distância X, possa ficar proibido de entrar em contato por qualquer meio, seja telefônico, por e-mail, mandar recado, e até a medida extremada, que é a prisão preventiva. Então, isso tudo são medidas cautelares, vejam só, elas têm
um período determinado, porque nós estamos ainda falando em denúncia que precisa ser apurada, precisa de um processo, uma condenação, enfim, medidas cautelares. Após a condenação, caso o agressor seja condenado, a lei proíbe, por exemplo, a aplicação de medidas de pagamento em cesta básica, em prestar serviço à comunidade. Então, os benefícios que outros crimes fora da Maria da Penha teriam com as mesmas penas, o agressor que se enquadra na Maria da Penha não vai ter os mesmos benefícios, que a gente chama os benefícios da Lei 9.099. Então, ele terá que cumprir a pena, mesmo sendo uma pena pequena, tá? Dependendo de uma lesão corporal leve de 1 mês, de 6 meses a 1 ano, tal, ele vai cumprir em regime aberto. Em outras situações fora da Lei Maria da Penha, ele poderia prestar serviço à comunidade. Então, essa é uma diferença grande. Ele vai cumprir a pena e ele já fica lá estereotipado na reincidência dele como um condenado pela agressão doméstica. Isso já reforça aí o combate à violência, né? Reforça. Só que a vítima ela não tem muita noção disso. Então, a vítima, quando ela procura ou deixa de procurar ajuda, ela não tem noção se o cara vai ser condenado, se não vai, se vai cumprir pena, se vai pagar prestação de serviço à comunidade ou não, ela não tem essa noção. Porque ela procura ajuda por uma questão iminente, que é a cessação da violência. Então, para ela, essa questão cautelar da medida de proteção é muito mais importante do que o que vem acontecer depois. Depois ela nem sabe como ele vai cumprir essa pena. Apesar da lei informar que ela tem que ser intimada do processo, ela tem o direito de ter um advogado, a lei obriga que ela tenha um advogado que acompanhe ela nesse processo, que cuide dos interesses dela nesse processo, mas ela não se interessa por isso. Ela vai se interessar daquela proteção inicial que a lei vai dar para ela. E depois ela vai seguir a vida dela, vai procurar ajuda psicológica e tal, e não se interessa muito com o final desse processamento. Essa questão de tratar o agressor também é importante nesse processo aí, nesse projeto que a gente vê do curso de Direito da Univale em conjunto com o Tribunal de Justiça, né? Para evitar reincidência. Isso é interessante também, né? Sim. Até porque a gente tem que destacar que a gente já avançou na conquista dos direitos individuais, sociais. Então, a sociedade não deve insistir ou só querer torcer contra e pensar no aspecto punitivo. O agressor também ele tem que ser reabilitado, ele tem que também repensar as relações que ele faz enquanto ser humano, né? Enquanto indivíduo, enquanto homem. Então, acho que essa lei traz, sim, a perspectiva punitiva, mas ela também é permitido pensar num agressor que deixa de ser agressor. Então, muitas vezes as mulheres, no afã de querer ver a eficácia da lei, torcem contra os homens, né? Eu acho que isso é também outra coisa que fica estereotipada, né? Ou seja, é como se houvessem duas situações. As mulheres venceram com a Maria da Penha e todos os homens agora são taxados de violentos e agressores. Eu creio que não, né? Como o professor falou, resolvida de imediato o problema daquela mulher que sofreu a violência, então agora a própria sociedade, ou a própria rede de apoio ao homem também tem que trabalhar com esse agressor. Então a gente já vê professoras nossas, colegas que já fizeram palestras e cursos de formação para os agressores. Então acho que como é uma relação de gênero, as relações elas são de duas mãos. Então existem as relações das mulheres e as relações dos homens, quer dizer, tem que pensar os dois lados, né? Porque se é uma violência de gênero, é uma violência que foi construída em algum momento na vida desse homem. Uma violência que foi construída em algum momento na vida dessa mulher. Então, isso muitas vezes esbarra e aflora no próprio casamento. Então, é necessário pensar uma vida social sem violência, né? Então, é necessário que o homem também pense a esse respeito, o que o leva a ser um agressor, o que o leva a vitimar, toda uma questão de superioridade, de provedor, enfim. Então, é necessário que também haja uma reflexão social sobre a postura do homem, né? Isso reflete também na diminuição de uma violência futura, né? Na realidade, o homem sendo tratado, né? Claro. Porque geralmente as pesquisas mostram isso. Quem é o agressor sofreu uma certa agressão também. Né? Então, isso em vários casos, né? Ou seja, você não vai ficar o tempo todo reproduzindo um ciclo de violência. Tem um momento que é necessário dar um basta, né? Então, a lei veio para dar um basta em relação à violência contra a mulher. Agora, para falar disso, eu falo também do homem, né? Então, é necessário tratar o homem nessa relação também. Agora, a violência física é que recebe mais punição, professor? Não é que recebe mais punição, mas é a partir da violência física que a mulher realmente vê que chegou no fim da linha. Até então ela suporta a ameaça, ela suporta a violência psicológica, ela suporta o bullying familiar. Até então ela suporta tudo isso em razão de constituir a família, de
de preservar os filhos junto com o pai, daquela esperança que isso vai mudar. E quando chega na violência física, ela, opa, a coisa não está funcionando, eu preciso de ajuda. Quer dar um ponto final. Exato. Né? Então, quando chega até nós, geralmente chega na violência física. Tá? Nas experiências que a gente teve de solicitar ao judiciário medidas de proteção em vítimas de violência doméstica que se reportaram, que exteriorizaram apenas ameaça e dano psicológico, o judiciário negou as medidas protetivas. Tu veja como isso é um paradoxo, né? A lei protege, mas o judiciário entende que não haveria necessidade de proibir o acesso, não digo nem tirar o pai do lar, alguma coisa assim, porque é uma medida bem extremada. Mas talvez uma audiência conciliatória para tentar resolver isso, o judiciário diz que até então não há necessidade dele intervir, que pode deixar como está. Ou seja, ele dá uma ideia de que precisa chegar até a violência física, senão ele não vai atuar. E ele tem o respaldo para atuar antes. As medidas de proteção são para qualquer uma das violências. Qualquer psicológica. Claro, com certeza. Só que a gente só vê a medida sendo deferida na medida extremada, que é a violência. Isso já é um falho do Estado, né? É uma questão de percepção de quem está aplicando a lei. Eu estou falando isso a partir de algumas experiências que a gente vivenciou no escritório modelo. Estou dizendo que isso é uma regra, mas é um dado que está aí, né? Parece que não se confia na mulher enquanto ela não for agredida. Parece que ela tem que exteriorizar a agressão para dizer que isso é verdade. Apresentar hematoma. Mas é isso que são as Exatamente. relações de gênero, ou seja, a mulher suporta a violência psicológica, ela pode, a mulher suporta uma ameaça, a mulher vai suportando, por quê? Porque isso não é violência, na concepção social e jurídica. Isso é cultural, né? Então uma aí a concepção cultura cultural. recebe toda a carga negativa, porque é cultural, vai continuar existindo. Então a própria Maria da Penha, ela disse que não pode combater, mais, né? Temos que combater. E é bom lembrar, né, o Brasil só ratificou essa lei porque ele foi denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, isso não podemos esquecer nunca. Quem sabe se não fosse isso, a gente não teria até hoje esse movimento do judiciário. Então a pressão da sociedade civil, a pressão das mulheres, e aí a gente sempre tem que insistir, né, o movimento feminista é fundamental nisso, ele foi fundamental, porque foram essas ONGs que militaram para dizer, olha, isso é violência sim, aqueles slogans, quem ama não mata, quem ama não bate, tarará. Então, precisa ter essa pressão social, precisa ter, senão essa percepção vai continuar. A gente Então, vê casos extremos aí, né, de morte mesmo, assassinatos, sim, né? Então... Sim, na semana passada em Bonaire, no dia que nós fizemos o fórum aqui na Vale, houve um caso em Bonaire que eu morte. Então, não dá para continuar brincando com isso, não dá para continuar achando que não é violência certas atitudes que a própria lei já diz que é. Então, essa percepção jurídica que o professor fala é muito séria, porque realmente denota que a mulher ela é forte, ela consegue. Aí ou ela é sexo frágil ou ela é o sexo forte, que aguenta tudo e ainda é a grande dona de casa, a grande mãe dos filhos, né? Então não dá, as mulheres têm que fazer essa pressão cada vez maior e denunciar sempre, desde a patrimonial, a psicológica, até a física e a sexual. Né? Que às vezes ela também ela é vítima de violência porque vai defender a família também, né? Os filhos que são vítimas de violência também, né? Agora, o senhor que trabalha no escritório modelo, nesse projeto, né? A professora que trabalha nessa questão social mesmo, a gente, e eu como jornalista, assim, alguma experiência nessa área aí, que já fiz algumas matérias sobre isso, a gente vê que são as mulheres de baixa renda as que mais denunciam, né? Isso está mudando essa característica ou não? Os que nos procuram ainda é de baixa renda. É de baixa renda. E tem uma situação por trás disso tudo que a gente consegue detectar. Por trás de toda a violência doméstica física que chega até nós, assim, 90% tem álcool ou droga. Os problemas acontecem finais de semana, ou seja, segunda e terça-feira é o dia de atendimento no escritório modelo de vítima, porque isso reflete um fim de semana. Elas dizem para nós, doutor, será que a gente consegue essa medida cautelar até sexta-feira? Eu falo, não sei. Por que não? Porque passar mais um fim de semana não dá. Então, tu vê que tudo isso está atrelado a uma desagregação familiar. É um problema mesmo de desestrutura familiar. É o problema do álcool, da droga, e por trás disso vem a questão da violência no sexo frágil, que é a mulher. A gente tem que também lembrar que a lei ela não protege apenas a mulher, mas toda a relação familiar, os filhos, né, qualquer relação de coabitação, sobrinho, avô, né, os pais, tudo isso se enquadra na Lei Maria da Penha também. Agora, o que a gente viu um exemplo ali que
também as mulheres estão trazendo inimigos para dentro de casa através da internet, né? Muitas conhecem e já trazem para dentro de casa, através das redes sociais, tudo. Isso também é preciso que haja um pouco de cuidado na realidade, conhecer melhor também, né? Essa é uma questão bastante perigosa também. Sim, sim. Né? A porta aberta da nossa casa hoje é a internet. É a internet, a gente né? mostra a casa. Traz para dentro da casa, né, o inimigo. Né? Mas às vezes traz amigos, porque as mulheres, mesmo que não estão ligadas a classes inferiores, a classes populares, como a gente sabe que essa violência é de gênero, não é de classe, ela atinge todas as mulheres em todas as camadas, as mulheres de classe média ou de elite, elas muitas vezes pegam apoios de redes internacionais. Então, redes sociais hoje em dia, elas protegem, ajudam também. E colaboram. Recentemente, a Marcha das Vadias foi um fenômeno internacional, que começou como uma violência de gênero novamente. Não sei se vocês souberam do caso, né? Ou seja, foi a mídia social, foi um policial no Canadá totalmente desinformado que chamou a mulher vitimada de vadia. Isso caiu na rede social. Hoje é impossível você partir de preconceitos tão, sabe, chulos, assim, e estereótipos ainda tão sexistas sobre a mulher. Ela, mais esclarecida, ela vai realmente buscar apoio e vai ter nas redes sociais e vai no judiciário. Então, a gente observa que essa violência ela é totalmente transversal, ela está em todos os momentos, mas, por outro lado, há uma consciência maior das mulheres em estarem buscando se engajar ou em movimentos sociais, ou nas ONGs de proteção, ou até mesmo buscar um recurso jurídico com a Lei Maria da Penha. Precisa mesmo reforçar esse mecanismo. Tem que reforçar os mecanismos bons, né, da internet, reforçar os mecanismos que mobilizam, que atuam, que as mulheres saibam que elas não estão sozinhas em nenhum momento, que elas podem contar com ONGs, com entidades, enfim, que amparam, com colegas, amigas, e colocar na rede, né? Porque hoje colocar na rede você mobiliza rapidinho as pessoas e o agressor se humilha e vai passar vexame, né? Se ele deixar a coisa exposta assim. Ok, queria agradecer a presença da professora, Ana Cláudia Capistrano, também tem um projeto bacana que é a Cartilha da Cidadania, né? Que dá os primeiros passos também para as crianças, né, nessa questão. Que a gente está buscando discutir o gênero na infância, para justamente não permitir, né, que as meninas cresçam num ambiente de violência, que elas reproduzam isso e que venham a sofrer a violência, né, quando casadas ou num relacionamento. Então é necessário pensar as questões de gênero desde a infância e lutar pela efetivação de uma cidadania de verdade, né? Ou seja, você viver o dia a dia os seus próprios direitos. Ok, obrigado, professor, também, parabéns aí pelo projeto também, gente, que encoraja bastante mulheres a denunciar também. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. O painel Univale volta amanhã. Até lá.